Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, agora sim, já no terceiro bimestre. E eu sou a professora Tayana, estarei mediando, ajudando aqui, trabalhando juntamente com o professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia, professor? Sim, professora Tayana, nós trabalhando junto, estudando junto, trabalhando junto, compondo as aulas em equipe, somos nós no CMSP, no Centro de Mídias. E você chame aquele seu amigo que não está acompanhando as aulas, fale para ele, nossa, as aulas estão acontecendo, distanciadas, mas estão acontecendo. E eu sou o professor Mauro, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é o dia 6 de agosto de 2020. Coloque aí na página inicial do caderno, na aula de hoje. A aula de hoje, o título, né? Mulheres além do tempo. E professora Tayana, diga, quais habilidades vamos mobilizar hoje? Então vamos lá, esse tema é interessante hoje, que Mulheres Além do Tempo. Os objetivos de conhecimento: estruturação da atividade escrita, projeto de texto, construção de texto e revisão. As habilidades: posicionar-se criticamente diante do texto, defendendo um ponto de vista coerente com o uso de argumentos. Acredito que essa aula hoje será bem interessante, hein, professor Mauro? Será uma aula bem bacana, tentaremos fazer algumas coisas muito práticas aqui, coisas diferentes vão acontecer e, para falar diferente, vamos começar com um quiz. Sim, estamos falando de mulheres, vamos começar com um quiz. Na tela vamos dar para vocês, a cada pergunta, um tempinho diferente, e vocês calculem a pontuação de vocês, tá certo? Não é um quiz para e passo com aquele que o pessoal está fazendo na aula de inglês, que você ganha as medalhinhas. Vamos fazer um quiz mais raiz aqui, vai ser um quiz meio diferente. Então eu vou colocando as perguntinhas e você no chat coloque qual é a letra. Então vamos começar aquecendo. Vai funcionar assim, olha, vamos dar na tela para a gente treinar a primeira. A primeira pergunta é esta, vale 200 pontos. Você coloque a resposta A, B, C ou D. Eu vou ler para você e vou te dar 30 segundinhos. Quem foi Rosa Parks? Letra A: símbolo da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos? B: cientista, primeira vencedora do Prêmio Nobel de Literatura? C: atriz francesa de grande destaque e influência? Ou letra D: militante do movimento feminista brasileiro? Para você responder, 30 segundinhos. Ai, que difícil. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Vamos lá, a resposta dos nossos alunos. Eu estava aqui vendo o pessoal participando, a maioria colocou o A e também tem alguns Bs aqui. E aí, professor Mauro, como que fica a situação aqui? Rosa Parks. Rosa Parks, de maneira bem resumida, que teremos outros quiz, ela foi o símbolo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Letra A. Quem colocou a letra A, marca aí 200 pontos. Você conquistou 200 pontos. Recomendo que você pesquise quem foi Rosa Parks. Ela ajudou a constituir a luta pelos direitos civis nos anos 60. Ela foi uma daquelas histórias emocionantes que ela se recusou a levantar-se do lugar onde estava sentada para que um homem branco, né, se sentasse no lugar onde ela estava. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, havia os lugares segregados para negros e brancos, né? Então, os negros sentavam nos lugares e os brancos em outros. E para nenhum branco ficar em pé, quando um branco chegasse, o negro teria que levantar. Ela se recusou, foi presa e, junto com Martin Luther King, foi símbolo da luta pelos direitos civis. Então, se você acertou a letra A, marca aí 200 pontos. Para a próxima questão, vai ter, vamos colocar então, 300 pontos. 300 pontos, então vamos lá então. Raquel de Queiroz é a escritora de qual grande livro da literatura brasileira? Valendo 300 pontos, ela escreveu letra A: Perto do Coração Selvagem. Letra B: Morangos Mofados. Letra C: O 15. Letra D: Seminário de Ratos. Eu vou até dar um tempinho para vocês pesquisarem. Vai, um minutinho e já voltamos.
E vamos aí a Raquel de Queiroz, essa escritora maravilhosa que super nos representa. Vamos ver aí o que os alunos colocaram. Letra C. C. Isso, C. a maioria. Quem colocou letra C acertou. Raquel de Queiroz, ela escreveu o livro O 15. O livro 15, livro do regionalismo brasileiro, livro que trata da grande seca que ocorreu no Nordeste em 1915. O livro Perto do Coração Selvagem foi escrito por Clarice Lispector, Morangos Mofado por Caio Fernando Abreu e Seminário de Ratos foi escrito por Lígia Fagundes Teres, Valéria Prado, meu Deus do céu, perdão autora, me deu um branco aqui agora, mas o 15 foi pela Raquel de Queiroz. Eu vou pesquisar e já volto com essa resposta. Quem escreveu o Seminário de Ratos? Não pode apagar daqui. E mas, voltando olha, que a Raquel escreveu esse livro bem nova, né? Bem novinha, bem jovenzinha, bem isso jovenzinha. mesmo. Excelente Certo, aos escritora. 19 anos, se eu não me engano, ela escreveu esse livro. Maravilhosa escritora, isso bem lembrado, né? Enquanto eu pesquiso aqui, para minha cabeça ilustrar quem escreveu o Seminário de Ratos, com certeza no chat algum professor já me ajudou, eu vou passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta, vamos lá, ela vale 489 pontos. Responda, quantas vezes a atleta Marta foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo? Letra A, 9 vezes, letra B, 8 vezes, letra C, 7 vezes, letra D, 6 vezes. 30 segundinhos para essa e já voltamos. E vamos lá, a resposta dos nossos alunos, eles estão bem afiados nessa. Todos aí, posso dizer todos, responderam a letra D. A Todos. Marta, antes, muito obrigado, professores. Olha, como diriam os Beatles, com uma ajudinha dos meus amigos, né? With a little help from my friends, com uma ajudinha dos meus amigos, eu consigo falar para vocês. Lígia Fagundes Teres foi a escritora de Seminário de Ratos. Valeu, professores e alunos, pela participação do chat. E quem assinalou a letra D 6 vezes acertou. Então, marca aí, 489 pontos para você. Isto, próxima pergunta. Próxima pergunta valendo 1.765 pontos. A cientista Marie Curie venceu o Prêmio Nobel 2 vezes, em 1903 e em 1911. Em quais áreas ela venceu o Prêmio Nobel? A. Medicina e Química. Letra B. Física e Química. Letra C. Economia e Medicina. Ou letra D. Prêmio Nobel da Paz e Prêmio Nobel de Literatura. 30 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, então, as respostas. Eles estão participando bastante aqui com a gente. Olha,
A maioria que respondeu letra B, professor Mauro, a B maioria. de bola. Teve um Sim. entrever aqui no chat, né? Demorou para abrir, mas respondemos legal, deu tempo. Então, conseguiu 1.765 pontos. Quem respondeu a letra B, Física e Química. Mary Curie, ela ganhou o prêmio Nobel de Física e Química e ela foi uma das que descobriram as propriedades da radiologia, né? E morreu de câncer, né? Devido ao trabalho com radiologia. Mas gênio total. Nobel em 2 áreas não é para qualquer pessoa. Então, última pergunta de hoje desse nosso quiz, né? Para começarmos as explicações, os outros momentos desse trabalho de hoje. Então, a pergunta é, valendo 7.893 pontos. Quem foi a primeira cosmonauta mulher a ir ao espaço? 30 segundos. Letra A, Sally Ride. Letra B, Valentina Tereshkova. Letra C, Anna-Lee Fisher. Letra D, Catherine D. Sullivan. Então, 30 segundinhos e já voltamos. E, de novo, aí a maioria respondeu a letra B, professor Mauro. Letra B de bola? Sim. Bacana. Olha só, todas na lista são cosmonautas, né? São astronautas, mulheres que foram ao espaço. A primeira mulher a ir ao espaço foi a russa, Valentina Tereshkova, né? No ano eu não vou saber agora, meu Deus do céu, mas assim, ela foi ao espaço, confie, pesquisem, seja ativo no processo de conhecimento. Então, eu vou pedir que vocês façam agora, em 30 segundinhos, façam o quê? Compartilhe no chat a sua pontuação. Calcule quantas você acertou e compartilhe conosco. Queremos ver quantos você acertou em 30 segundinhos. Vamos estar acompanhando o chat. Contei 200. E vamos lá, me diverti bastante aqui com vocês no chat agora. E tem a Nicole aí, que fez 10.447 pontos. 10.647 que eu tô vendo. Caio, 14 milhões, gente. Tem como fazer 14 milhões? A Milena acertou algumas. Algumas? Como assim algumas? Eu queria um número, né? Eu queria um número, mas tá bacana. Acho que todo mundo acertou pelo menos uma. Eu não acredito que ninguém, que alguém tenha mulheres muito importantes e relevantes que tratamos aqui nesta aula. De maneira bem divertida, dinâmica, mas falamos de assuntos muito importantes. Conquistas femininas. É verdade. E sobre esse assunto, né, conquistas femininas, já chama a atenção da gente para muitas personalidades femininas aí que têm chamado a nossa atenção nos últimos dias. Lembra que eu acabei de falar? Não. O professor Mauro falou sobre a Raquel de Queiroz e ela acabou sendo reconhecida muito nova. Ela tinha 19 anos, já era escritora e já começou a ser reconhecida. E hoje em dia, será que nós temos algumas personalidades assim? Então vamos aí ao chat, eu quero saber se vocês conhecem. Teve um aluno do 9º ano, professor Mauro, que ele entrou em
contato comigo para perguntar sobre essa pessoa que nós vamos falar agora. Sério? Que Ele legal. entrou em contato comigo. Uma aula que eu fiz do 9º ano, que eu participei, ele veio me perguntar pelo Facebook, me perguntando sobre essa pessoa que nós vamos falar agora dela. Então vamos lá para o chat. O que você sabe falar, Fábio, né, sobre Malala Yousafzai? Vamos lá, 1 minuto para responder e a gente já volta. Então, muitas participações, professora Tayana. A Bruna Adria diz, sei que ela ganhou um prêmio muito importante. Mas olha só, a Tainá diz, ela foi uma ativista defendendo a lei das mulheres nas escolas. Em relação com a escola, legal. Tá. E aqui o Matheus diz, Matheus Fernandes, ela tem um livro, e o André diz, ela ganhou o prêmio, ele não fala, ele pergunta, ela ganhou o prêmio Nobel da Paz? Sim, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E com quantos anos será que ela ganhou esse prêmio, hein? Bem jovem, essa resposta eu não vou ter. Tá, depois a gente vai falar. Ah, tá, que bom. Tem mais aí? Mas ela é ativista, lutou pelas mulheres, acabou levando 3 tiros por isso, Vinícius. Tá. É uma ativista paquistanesa. Sim, Participações, professora. Então vamos aí conhecer essa menina incrível. Inclusive, se vocês procurarem na biblioteca da escola, a gente sabe que agora não está aberta, né? Mas quando abrir novamente, vocês poderão procurar, porque tem esse livro, chegou esse ano. Eu Sou Malala. Procurem esse livro. Inclusive, esse livro, quando chegou na escola, foi aquela coisa. Várias meninas querendo ler esse livro, passaram para mim. E realmente é uma história impressionante. A Malala, ela passou comigo aí essa quarentena, esse início de quarentena. Eu passei com ela e com Anne Frank. Eu posso dizer que a presença das duas fizeram muita diferença ali na minha vida. Porque Malala realmente é uma pessoa incrível. Ela ganhou, sim, o Prêmio Nobel da Paz com 17 anos de idade, sendo a mulher mais jovem a receber esse prêmio. Tá? Então, foi a mulher mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Malala. E ela é uma menina hoje que já terminou a faculdade aí, está revolucionando a história. E eu acredito que vocês precisam saber mais um pouquinho sobre Malala. Nós temos um texto que nós vamos ler, na verdade o professor Mauro vai ler, depois a gente comenta mais um pouquinho sobre essa garota incrível que tem mudado a história, ela tem marcado a nossa história com a sua vida, com a sua atitude, com a sua ação. Vamos lá então a Malala. Malala Yousafzai é uma ativista paquistanesa. Foi a pessoa mais nova a ser laureada com o Prêmio Nobel. É conhecida principalmente pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à educação na sua região natal, no Vale do Swat, província de Khyber Pakhtunkhwa, no nordeste do Paquistão, onde os talibãs locais impedem as jovens de frequentar a escola. Desde então, o ativismo de Malala tornou-se um movimento internacional. Malala alerta para a necessidade de investimento em educação nos países em conflito. Durante sua primeira visita à região do Kurdistão, no Iraque, na terça-feira, dia 11, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, fez um apelo aos líderes mundiais para que invistam na educação das crianças que vivem em países atingidos por conflitos. A educação não pode ser deixada de lado, especialmente em países que estão enfrentando conflitos. A educação é um direito humano básico. Todos os líderes globais provêm educação às suas crianças. Então, precisamos provê-la a essas crianças também, disse a mensageira da paz da ONU durante visita a campo de deslocados iraquianos.
O relato foi feito pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR. Então, como vocês podem ver aí, volta aqui para mim, por favor. Como vocês podem ver aí, conta um pouco da história de Malala, né? E Malala foi uma menina, quer dizer, tem sido uma menina incrível em toda a sua forma de agir. Então, aos 12 anos, essa menina já chamava atenção, porque ela queria estudar uma escola, ela queria estudar em uma escola. É estranho essa ação que eu acabei de dizer, mas elas não tinham o direito de frequentar escola. As meninas irem para a escola, na época ali que Malala tinha seus 12 anos, onde ela morava, era algo imoral, era algo indecente, tá? Inclusive as meninas quando nasciam ali, naquele lugar, os pais, ao invés de eles comemorarem, eles ficavam tristes por ter nascido uma menina. E quando os pais delas a tiveram, eles não tiveram o mesmo comportamento. Então ela teve pais diferentes daquela região. Então os próprios pais delas já tinham um comportamento diferente. Então ela nasceu e eles comemoraram como se fosse um menino, teve o mesmo direito de um menino. E essa menina enfrentou, aí eu não vou contar toda a história, mas pelo menos dar um spoiler para vocês, que ela enfrentou o Talibã, ela enfrentou a única atitude que ela teve de enfrentar foi ir à escola. Vocês têm ideia do que é isso? O fato dela ir à escola incomodou. Ela sofreu sim um atentado terrorista, mas ela sobreviveu e está aí para nos trazer essa lição. E o que mais me chama a atenção em Malala é a personalidade dela. Ela não é uma pessoa que fala em vingança, ela não é uma pessoa que fala em ódio, ela não é uma pessoa que fala que vai matar, que vai se vingar em momento algum. Ela sempre sabe o que ela está fazendo, ela sabe que o problema é do outro e não dela, e por essa sintonia ela chama muita atenção. E para encerrar, eu queria falar que faz pouco tempo agora, a Malala ela deu uma entrevista e uma aluna nossa aqui do estado, só que da região de São Carlos, fez uma pergunta para Malala e ela respondeu de uma forma que me chamou muito a atenção, que ela fala sobre a educação, né? E o que tem preocupado Malala na educação? Ela fala que a educação atual, ela fala muito sobre o Ocidente, traz a ideia do Ocidente, fala sobre o seu país, que é no caso o seu país de origem, mas ela deixa a desejar na questão das raízes, na questão dos nossos ancestrais. Então a escola precisa equilibrar melhor isso, trazer mais a raiz, trazer mais a história de um povo para a educação. E ela tem lutado isso para todos, não só para a mulher, mas para todos. Então assim, vale a pena ler Malala, é um livro maravilhoso e uma pessoa incrível, viu, professor Mauro? E vale a pena pensar bastante como a Malala também, né? Tem um músico que eu gosto bastante, né? Eu citei Beatles agora há pouco, o John Lennon tem uma frase que eu acho que não era só dele, né? Mas eu ouvi pela boca dele, ele falando: pense globalmente e haja localmente. A Malala só foi à escola, né? E indo à escola, ela mobilizou o mundo inteiro para que possa ir à escola também. E nesse momento eu peço, né? Seja um pouquinho Malala você também, né? E avise um amigo aí do lado: olha, cara, tá tendo escola, tá acontecendo, né? Vamos pegar na mão do outro, tá certo? E, ou seja, isso de estudar na escola, né? É importante, porque parece que estava uma redundância quando eu falei estudar na escola, não é redundante, que a escola estudar. Escola é fundamental, professora, então é isso. É verdade. Então vamos para o chat aí. Agora sim, vamos para o chat. Vou pedir para o professor Mauro ler de novo, professor, por favor. Abre aspas. A educação não pode ser deixada de lado, especialmente em países que estão enfrentando conflitos. A educação é um direito humano básico. Todos os líderes globais provêm educação às suas crianças. Então, precisamos provê-la a essas crianças também, disse a mensageira da paz da ONU durante a visita a campo de deslocados iraquianos. Por que foram utilizadas aspas neste parágrafo? Quanto tempo, professora? 1 minuto? Perfeito. 1 minuto e a gente já volta.
Então, professora Tayana, muitas participações, nossa, bem legal aqui. Olha só, a Amanda diz, porque é a fala da Malala. A Nicole, ela diz, porque foi uma fala da Malala também. Porque é uma mensagem, porque é a fala da mensageira da paz, segundo o Vitor, é a fala da mensageira, né? Porque é a fala dela, é o que diz a Pri, né? E a Gabriela diz, para indicar uma fala. Professor, eles são certos? Estão, né? Na verdade, eles estão certos, sim. Quando a gente tem aí as aspas, realmente é exatamente como a pessoa falou. Então, a Malala disse, a educação não pode ser deixada de lado. Se fosse, a gente chama de discurso direto, porque é exatamente como a pessoa diz. Maria disse, eu vou à feira. Malala disse, a educação não pode ser deixada de lado. Se fosse indireto, Malala disse em discurso que a educação não poderia ser deixada de lado. Perceberam como mudou o verbo, a conjugação mudou o tempo? Então, por isso, porque eu estou falando indiretamente, mas aqui vocês acertaram, é a fala dela, é a fala direta. E vamos para mais um chat aí, então, com vocês já na tela, certo? Vamos lá. A educação não pode ser deixada de lado, especialmente em países que estão enfrentando conflitos. A educação é um direito humano básico. Todos os líderes globais provêm educação às suas crianças. Então, precisamos provê-las a essas crianças também, disse a mensageira da paz da ONU durante visita a campo de deslocados iranianos. Nesse trecho, em vez de utilizar o nome da ativista, o texto denomina Mensageira da Paz da ONU. Por que o autor utiliza esse recurso? Vamos lá, 1 minuto para responder e a gente já volta. Olá, vocês voltaram conosco aqui ao vivo no CMSP na aula de hoje, Mulheres Além do Tempo. Então, na participação aqui ao vivo, os alunos estão falando, repete-se muito a questão da homenagem, né? Mas a Karina Alves diz algo muito bacana, ela diz assim, ela e outras alunas, eu vou pegar a Karina como exemplo. A Karina Alves diz, para não estar repetindo o nome dela toda hora. É isso, professora? Exatamente. Ela é, sim, uma autoridade, claro, só que para não ficar falando a Malala disse, a Malala falou, que fica chato para ler, né? A questão da coerência do texto fica estranho. Então, a gente usa, sim, os termos, no caso, foi usado para dar essa coerência para o texto, ok, professor Mauro? Isso, deixa o texto mais coeso, coerente, bonitinho. Isso, texto coeso, coerente e bonitinho. Isso, fácil de ler, né? Exatamente. Vamos lá, então, uma pergunta bem bacana aí no chat para vocês. E vamos lá. Malala Yousafzai ficou conhecida por lutar pelos direitos das meninas irem à escola no Paquistão. Deixa eu ler de novo, que eu acho que eu não li bem. Malala Yousafzai ficou conhecida por lutar pelos direitos das meninas irem à escola no Paquistão. No Brasil, quais direitos das mulheres são desrespeitados? 1 minuto para responder e a gente já volta.
Professora Tayana, os alunos apontam vários problemas. O Emanuel diz assédio, o Alberto diz salarial, o Danilo fala sobre trabalho, a Gabriela, ela é bem direta, ela fala todos, Nossa. todos, né? Gabriela, não, perdão, o Gabriel Luigi, perdão, Gabriel, você fala todos, né? A Rihanna diz salário, direito do trabalho, a Camila diz, a Ana Carolina diz direito de usar a roupa que quiser. Então, professor, esse e vários outros direitos que são as mulheres, elas não conquistaram os direitos aí sentadas esperando pela vida, elas tiveram que tomar postura, assim como a Malala que levantou e foi para a escola. Muitas Malalas tiveram que acontecer, né, professora? Exatamente, muitas Malalas, né? Não foi só, a gente está trazendo o caso dela, mas foram muitas. Então, se a gente ficar parada, as coisas não mudam. A gente precisa se levantar, se colocar na sociedade, né? Mostrar o nosso valor para que a gente seja reconhecida. E isso é uma luta diária, exatamente. Ainda bem que vocês reconhecem isso. Agora, nós vamos ler um trecho aí bem conhecido de vocês. Até quando eu olhei para a tela, eu lembrei que Malala, ela se considerava feia. Você acredita? No começo e depois ela foi trabalhando com a própria imagem. E falando em questão de imagem, de feia e tal, tem muito a ver com isso. O professor Mauro vai ler agora para a gente aí um trecho conhecido de vocês e a gente já volta. Vamos lá, professor Isso, Mauro? vamos lá então. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvem meu trovar. Mas ora quero fazer um cantar em que eu vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me perdoe, pois havedes a tão grande coração, que vos eu loe em esta razão. Vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vós eu loei em meu trovar, pero muito trovei. Mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia. E direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Vocês lembram disso da última aula, né? Então, em 30 segundinhos, como a mulher é representada nessa cantiga? E já voltamos. Então, o pessoal respondendo aqui muitas participações, feia e velha e louca, né? O que está aqui, né? Achei legal, a Milo Raine diz, a mulher é retratada como sendo louca e feia, né? Isso. E acaba batendo com algumas coisas que acontecem hoje, dependendo da postura que você toma, te chamam de louca, né? Então, vamos a mais uma questão aí no chat. Você considera que essa cantiga hoje seria caracterizada como bullying? Por quê? 30 segundos aí para responder e a gente já volta. Vamos lá. Muitos alunos participando, professora, a maioria respondendo sim, que é uma forma de bullying sim. Eu selecionei aqui a resposta do Eric. Ele diz, o Eric Tomil, ele diz sim, porque ele ridiculariza a mulher. É verdade, né? É bullying mesmo, é desrespeito e a gente tem que se posicionar contra isso. Vamos então a mais chats aí para vocês irem aprofundando o assunto. Como associar... Ah, tá, eu vou pedir para deixar o chat aberto agora, direto, são 3 questões, uma atrás da outra, Isso. e vocês vão respondendo e a gente já vai comentando, tá? Exato. Como associar os símbolos dessa imagem que vocês estão vendo aí na tela? Tem a primeira, que é um símbolo feminino, a outra, que é o XX, vocês estão vendo aí? Casa Civil da Mulher, subchefia para assuntos femininos. Como associar os símbolos dessa imagem ao universo feminino? Como que nós associamos?
Vão respondendo aí pra gente, a gente está aqui ansioso para ver a resposta de vocês. E aí, professor Mauro, já estão respondendo? Ainda estão vindo pelo... tá, apareceu aqui, aluno respondendo, falando de feminismo, luta das mulheres, deixa eu ver aqui mais perguntas, os cromossomos XX, a mulher, isso, que a mulher não tem direito, a mulher por ser cromossomos XX e o homem XY, é isso. É bem isso. Vamos a mais uma pergunta, então? Como associar o símbolo, acho que essa aqui eu já fiz, né? Opa, vamos para a próxima. Qual seria a função social de um texto com esse título aí, ó? Casa Civil da Mulher, subchefia para assuntos femininos, Declaração dos Direitos da Mulher. Qual é a função desse título aí, de texto que tem um título desse? Qual será a função? Será que é informar? Aqui a Letícia diz, falar sobre os direitos da mulher, luta pelos direitos da mulher, né? Se posicionar, defender a mulher, garantir o direito da mulher, os direitos, né? Isso, bastante gente participando, bem legal. É isso tem mais mesmo, uma, professora? Tem mais uma aí. Se você fosse o autor desse texto, quais seriam suas principais reivindicações? O que você ia reivindicar e o que você ia colocar nesse texto, hein? Empoderamento, tá vendo aqui, né? Defender os direitos da mulher, luta por igualdade, bastante gente participando. Se posicionar, defender os direitos das mulheres, igualdade salarial, bastante gente legal. Então, a gente tem mesmo que cobrar, que se colocar e que se posicionar. Então, é isso mesmo, gente. Vamos, então, aí já um texto, preâmbulo, que é com o professor Mauro. Agora ele vai ler para vocês. Vamos ler o preâmbulo, está na apostila, no seu caderno do aluno esse texto. Aprofundaremos na próxima aula, mas vamos dar o início do que seria esse texto dos direitos das mulheres. Nós, representantes das mulheres brasileiras reunidas em Assembleia Nacional para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais das mulheres, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos a seguinte Declaração dos Direitos da Mulher. E vamos lá então, do que tratará o texto? De exercícios dos direitos sociais individuais, de liberdade, de segurança, de bem-estar, de desenvolvimento, da igualdade e da justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. A gente vai aprofundar isso na próxima aula, né, professor Mauro? Isso, está na página 93 do caderno do aluno. Você pode dar uma olhadinha lá e dar um spoiler nesta aula. Exatamente. E agora nós temos aí também uma atividade. Isso, atividade de mão na massa, né? Tem como ler aí pra gente, professor Mauro, explicar Vocês um pouquinho? têm essa atividade agora, por favor, farão o quê, né? Faça uma pesquisa sobre as escritoras brasileiras e seus livros. Escolha uma delas e responda às perguntas que se seguem. Escolha uma escritora e responda o nome da escritora, quais livros ela escreveu, dá um print na tela, já vai ajudar você. Quais temas aborda em seus livros. Faça um texto divulgando a importância da obra dessa escritora e compartilhe-o nas redes sociais de sua escola. Escreva o resultado da pesquisa no seu caderno e apresente-o ao seu professor. E tem mais uma nova forma, né, professora? Eu estava propondo também aqui, conversando com o professor Mauro, vocês podem fazer em vídeo, pode mandar para a gente com a hashtag leitura do Centro de Mídias SP, acho que a gente colocou a hashtag aí, né, já para o pessoal acompanhar. Isso. Então, leitura, eu no MSP também, vocês podem colocar. Faz um vídeo, 2 minutos explicando, compartilha com a gente que também fica bem legal. Tem um e-mail aí agora, você pode mandar pra gente, ó, esse e-mail aqui, aí na frente, a hashtag, esse e-mail aí, atividadescmsp@educação.sp.gov.br. Coloque o nome da disciplina, língua portuguesa, a data de hoje, 6 de agosto, e é isso, né, o nome da disciplina, a data de hoje. E é isso, essa informação. A série, né? O nome da disciplina e a data de hoje. Série, nome da disciplina e a data de hoje. Esquece, tá bom? E a gente vai ler a sua atividade. Nós estamos ansiosos por isso, né, professora? Tá certo. Então, o que a gente fez hoje, a gente já se posicionou aqui, né? As habilidades de hoje. E não esqueça aí de avaliar a nossa aula, porque a gente precisa muito da avaliação de vocês. E estaremos aí na próxima aula. Muito obrigado, professor Mauro. Professora, muito obrigado pela aula. Obrigada a todos vocês também, gente. Tchau, tchau. Avalie aí.